Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu quero deixar uma palavra assim para os irmãos que se encontra em Provérbio capítulo 9 e verso 9, que diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quantas pessoas, né, meus irmãos, que não têm o temor de Deus? Há pessoas que estão dentro da igreja, mas elas não têm o temor de Deus, não é? Mas a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. A Bíblia nos fala sobre o José do Egito, não é? Um jovem ainda, quando Deus se revelou para ele. Ele tinha aí a faixa dos 17 anos de idade, né, meus irmãos? E aquele jovem, pelo que a Bíblia nos relata, aquele jovem era um jovem que tinha o temor de Deus. Meus irmãos, se a gente não tem o temor de Deus, a gente não vai a lugar nenhum. E o meu conselho é, se você não tem o temor de Deus, peça para Deus colocar o temor dele dentro de você. Porque com o temor de Deus, então a gente vai longe. E sem o temor de Deus, a gente não vai a lugar nenhum. Quantas pessoas dentro da casa de Deus que recebeu profecias de que um dia ele ia ser um diácono na casa de Deus, de que um dia ele ia ser um presbítero, um pastor, um evangelista, e essas profecias não se cumpriu, né, meus irmãos? O que aconteceu, né? É preciso ver, fazer uma análise para saber o que aconteceu. Porque para alcançar o milagre, as promessas de Deus, é preciso guardar o temor de Deus. José do Egito, ele teve um sonho em que Deus deu para ele, que ele via 11 estrelas que se inclinavam para ele. E ele falou para o seu pai que tinha visto essas 11 estrelas se inclinando para ele. E o pai, na mesma hora, já deu a interpretação, falando para ele o seguinte: será que um dia eu, tua mãe, teus irmãos vão se inclinar diante de ti? O Jacó, ele deu a interpretação. Mas só, meus irmãos, que quando Deus ele faz uma promessa para mim, para você ou para quem quer que seja, há um adversário muito forte. Há um adversário muito forte. Como que é o nome dele? Satanás. No momento que ele vê que Deus fez uma promessa, ele agora vai fazer de tudo para que essa promessa não se cumpra na vida do homem e na vida da mulher. E ali começou a luta, né? Que nem todo cristão conhece essa história. O José começou a passar por luta, por prova. E quem estava por trás disso aí? Satanás. E até que o José foi parar no Egito, vendido pelos seus irmãos. Mas ali estava o temor de Deus dentro de José. Ali estava o temor. E ele chegando ali no Egito, ele começou a ser tentado pela mulher de Potifar. Mas ele não cedeu à tentação. Sabe por quê? Porque dentro dele
estava o temor de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele não cedeu àquela tentação, porque dentro dele estava o temor de Deus. E todos nós sabemos dessa história, né, meus irmãos? E naquela tentação, a mulher fez uma acusação muito grave contra ele. E nessa acusação ele foi parar na cadeia, como todos nós sabemos. E quando ele estava na cadeia, Deus vai dar um sonho para Faraó. E Faraó agora vê 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E ninguém dava a interpretação desse sonho. E alguém apareceu e disse: olha, tem um rapaz chamado José lá na cadeia, que ele interpreta todo tipo de sonho. Nunca vi um negócio daquele. E então o Faraó mandou chamar o José. E José lhe deu a interpretação do sonho. E quando ele deu a interpretação do sonho, o Faraó já foi logo convencido de que aquele sonho ali foi convencido da interpretação. Ele creu naquela interpretação que seria daquela forma mesmo, né, meus irmãos? Porque quando a coisa vem da parte de Deus, ela convence. Por que aqui tem profecias aí no YouTube e que eu não creio quando ouço, quando vejo? Porque não convence. Ela não convence. As coisas de Deus, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Quando você vê uma coisa que não tem essas características, começo, meio e fim, então isso não é Deus que está falando. Porque Deus não é Deus de confusão. As coisas de Deus têm começo, tem meio, tem fim. E há muitas profecias aí nesse YouTube que não tem nem começo, nem meio, nem fim. Não convence. Mas quando José deu a interpretação daquele sonho, imediatamente o faraó já foi convencido de que realmente aquilo lá ia se cumprir. O José deu a interpretação dizendo que aquelas 7 vacas magras seria 7 anos de fome, e aquelas 7 vacas gordas seria 7 anos de fartura. E ele aconselhou o faraó a se prevenir, a guardar todo o mantimento do Egito, porque depois dos 7 anos de fartura viria 7 anos de 7 anos de fome. E Faraó foi convencido dessa interpretação. Ele agora resolveu a dizer que não tinha homem maior no seu reino ali, a não ser o José. Que José agora seria o segundo homem depois dele. E José assim chegou a ser governador de todo o Egito. Então essa é a palavra que eu tenho para falar para você, que se você não tem o temor de Deus, peça para Deus colocar o temor dele dentro de você. Porque se você tem o temor de Deus, aí você vai longe. Mas se você não tem o temor de Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. Amém? Que Deus vos abençoe. Guarde esta palavra, porque esta palavra ela é fiel e é verdadeira. E guarde esta palavra. Se inscreva nesse canal. Dê o seu joinha. Dê o seu like. Amém? Que Deus assim vos abençoe.